Ave Maria Puríssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando início a mais uma live, quase surpresa, né? Porque a gente depende de vários fatores para fazer uma live. Um deles é a disposição da internet, nem sempre está funcionando. Então, quando a gente vê que está um pouquinho boazinha, a gente já começa logo para não ter problema. Fico feliz, né, de estar aqui mais uma vez com vocês. Quem for entrando aí, por favor, vai dando um oizinho, vai mandando aí um aviãozinho, né, que já ajuda a gente também no nosso trabalho. Vai dando coraçãozinho. A Solange já entrou aí. Oi, salve Maria. Então você vai chegando, vai dando coraçãozinho, clica aí no aviãozinho para ir avisando o pessoal que a gente está aqui. Hoje eu tô num cenário novo nada, gente. Tá aqui trazendo vocês para dentro da minha casa, né? Entre frutas e flores. Salve Maria. Angelita também chegou aí. Salve Maria. Então tô aqui entre frutas, flores, crucifixo. Claro, né? Tem que estar crucifixo. Rosário. Ó, o nosso rosário é um rosário das lágrimas de Nossa Senhora, né? Aquela plantinha que tem a sementinha. A Maria de Santo Inácio faz, gente, cada coisa linda que ela faz. Já podem, né? Depois dar um oizinho aí que eu passo o contato dela para vocês. Nossa queridíssima Maria de Santo Inácio. Faz cada rosário lindo. Esse aqui é um dos que ela faz também. Pediu, ela tá fazendo. Aí eu tava mexendo com artesanato agora, com cola. Meu dedo tá cheio de cola. Minhas unhas, com esmalte favorito, lamê. Ou seja, eu não uso, eu mexo muito com plantinhas e tudo, né? Graças a Deus. Então, umas pedras também, né? As pedras de Santa Hildegarda. Hoje me perguntavam, assistiram um vídeo e deixaram um comentário lá no nosso canal, no YouTube. Por que tem pedras no altar, né? Porque que eu fui fazer um videozinho sobre o altar e mostrei que tinha pedras lá no altar. Não costumo colocar, mas eu não tiro também. Aqui em casa tem pedras para todos os lados, né? A gente convive com as pedras. Da mesma forma que a gente convive com as frutas, com os legumes, com a natureza de uma forma geral. Por que tem pedras, né? Eu tô aqui com um quartzo rosa lindo. Olha esse quartzo. Ai, maravilhoso. Nada de energizar, hein, gente? Oi, Jennifer. Salve Maria. Chegou aí também. Na hora que eu tô apresentando quartzo, hein? Quartzo rosa. Olha que cristal lindo, né? Tem a Unakita. A Unakita eu apresentei para vocês esses dias junto com a minha plantinha. Ela parece uma folha. Olha que coisa mais linda essa pedra. Eu sou apaixonada pela Unakita. Isso é mais uma das coisas que tiraram de nós, né? Sob o pretexto de esoterismo. É claro que tem esoterismo, tem pessoas que usam para o mal, né? Para as coisas esotéricas e achando que as pedras salvam e que dão energia, aquela coisa toda. Nós católicos não somos assim. Nós usamos tudo de forma equilibrada, mas usamos tudo que Deus fez. Quem criou as pedras foi Nosso Senhor. Então nós vamos usar, porque como filhos dele nós podemos usar para inclusive trazer saúde para o nosso corpo. Esses dias, muita gente que me acompanha aí sabe, eu estava sem voz, né? Eu peguei um resfriado no sábado, de sábado para domingo. Não, de sexta-feira para sábado. Na sexta-feira eu estava muito resfriada e fiquei afônica. Muita gente querendo resposta, eu só podia mandar áudio e eu não podia nem mandar áudio. Então, eu peguei a minha pedra, né, a água marinha, que ela é ótima para a garganta. Você que sofre de males de garganta, tem a sua água marinha. E usei na garganta, além das minhas coisas, né, o vinagre de maçã com mel, que é sensacional. E no sábado eu já estava com a voz já restabelecida, graças a Deus. Então, assim, a gente tem essas coisas porque Deus fez para nós. Tudo que Deus fez tem um propósito. E todo esse propósito gira em torno do homem. Porque o homem é a obra-prima da criação. E nós mulheres, eu costumo dizer que somos a cereja do bolo, né? Então, Deus faz toda a natureza, depois faz o homem, e aí vem a mulher, aquela cereja do bolo. Isso é para nós sabermos também da responsabilidade que nós temos diante
da criação, da responsabilidade principalmente, e não daquela coisa, né, que o mundo prega hoje, de que a mulher como é que fala, gente? Esqueci aí, me ajudem. O empoderamento feminino, né? Nada disso. A gente quer cada coisa no seu lugar. Nós somos empoderadas quando nós estamos em casa, cuidando do nosso lar, no lugar que Deus fez para nós, que é a coisa mais maravilhosa, com acesso à maternidade, né? Com criar nossos filhos, fazer muitos filhos. Somos fábricas de alminhas, né? Para o céu. Isso que é importante. Então, que as coisas sejam direcionadas para os seus lugares. E as pedras estão aí para isso, né? Quando Deus fez, né, as pedras, cada pedra ela tem uma composição diferente. Hoje nós não vamos falar sobre as pedras, tá? Sei que vocês estão gostando aí de ver meus cristais, minhas pedrinhas, e depois a gente vai falando sobre isso. Mas preparem-se, porque tem muita falácia no meio católico também com relação a pedras. Ou se coloca num patamar que é excessivo no sentido de que agora eu tenho as pedras e agora eu não fico mais doente, agora eu não fico mais lelé da cuca, né? E não é desse jeito. E a Maria Fernanda chegando também, salve Maria! Ó, dá um coraçãozinho aí, manda um aviãozinho pra gente poder avisar as pessoas que a gente tá aqui. Então, a gente tem que ter isso, né? Tem que ter um equilíbrio. O equilíbrio está no meio. E Santa Hildegarda, quando ela fala principalmente das pedras, né? Ela vai falando sobre isso, vai nos dando essas orientações. Então, olha, pedras são católicas. Claro que você precisa saber a fonte, né? De onde você vai trazer, como você vai adquirir. Tem pedras que a gente adquire que não são pedras, né? Que são até sintéticas e parecem com pedras. Eu depois, quando eu falar de pedras, eu trago para vocês exemplos, porque eu tenho aqui em casa também. Plástico que parece, olha, é muito parecido com pedra. Por isso a gente tem que saber a fonte, né? Como e onde adquirir. A gente trabalha com pedras, né? A gente tem pedras disponíveis. Gosto muito da jaspe. Jaspe, para mim, ela é sensacional. Ela é maravilhosa, age assim no corpo da gente inteiro. E depois a gente vai falando sobre isso, eu prometo para vocês em outro momento. Porque hoje a gente vai dar continuidade à live que a gente começou a fazer ontem. Foi ontem, Maria. Maria de Santo Inácio tá aí. Ela que faz aí o terço que eu mostrei para vocês, né? Entre outros. Outros lindíssimos. Esse é de contas naturais justamente por isso, né? Que a gente deve preferir as coisas naturais às coisas sintéticas, principalmente naquilo que a gente toca com frequência, aquilo que fica em contato com a gente. Por que substituíram, né, as pulseirinhas, botaram muitos plásticos e alumínios? Para que a gente seja contaminado, e realmente essa contaminação ela não fica só ali no âmbito de fazer mal ao corpo, mas também ao espírito. Quando eu falar sobre isso, a gente vai entender melhor. Mas tomem muito cuidado com isso, né? Então, prefiram sempre, até os objetos, até de devoção, que sejam naturais, tá? O mais natural possível. Sementinhas, como essa aqui, que linda, né? Das lágrimas de Nossa Senhora. Depois vocês entrem. Vou deixar aí depois o contato da Maria de Santo Inácio para fazer para vocês. Ou de madeira, ou de cristais, né? A gente tem os terços de cristais, as coroinhas, que é até a Maria que faz pra gente. Mas hoje não vamos falar dos cristais nem das minhas frutas que estão aqui, ó, atrás de mim. Estou aqui na minha cozinha. Vamos falar sobre, então, os 3 dias de trevas, né? Que é um assunto que a gente já começou a falar na outra live. Vou postar o vídeo no nosso canal no YouTube, ainda não tive tempo, mas já vai para lá, da live de ontem que a gente fez sobre isso. E hoje, então, vamos dar sequência falando um pouquinho sobre esse tema, né, dos 3 dias de escuridão, que é uma profecia não só de um santo, nem de 2, de beatos também, de pessoas sérias da igreja. E é interessante, né, que a gente perceber que esse assunto, ele causa uma movimentação assim nos espíritos, porque a gente é algo que ou a gente pensa demasiadamente, aí tende a supervalorizar, ficar naquela expectativa de que a qualquer momento o mundo vai acabar e tudo mais. E tem gente que paralisa, fala, se o mundo vai acabar, tem sentido, né? Eu vou fazer nada que vai acabar mesmo, não vai ter jeito.
Ou tende também a relaxar, falar, ah, não, não vou nem pensar nisso. Isso aí é uma coisa assim que eu não quero nem pensar. Mas é importante a gente pensar, né? Por quê? Os romanos, eles falavam o seguinte: em tudo que faças, considera o fim, pois é o fim que dita o itinerário a percorrer. Já perceberam que hoje em dia as pessoas não têm pensado mais no fim último? O ser humano não tem mais dado importância ao que vai acontecer depois que morrer. Esses dias eu falava com uma pessoa a respeito do escapulário verde, né? Que fiz um vídeo também sobre isso. E eu falava com ela, entreguei o escapulário verde e antes de entregar a gente fala, né? Explica um pouquinho sobre como usar. E eu falava que, olha, preste atenção, fora da Igreja Católica não tem salvação. Isso é sério. Não sou eu que estou falando, né? São Pio X que deixa isso claro. E a igreja, né, sempre afirma isso. Então você precisa, né, olhar para você mesmo em consideração a sua alma para que você, quando morrer, seja salva. E eu percebia que ela dava umas tremidas, né, assim, quando eu falava, ela ficava meio que tremia um pouquinho, um pouco assim, e ficava disfarçando. E eu falava, e eu depois, né, conversando com meu esposo, eu falei com ele, eu falei, olha, sabe o que que era essas, né, tremidas assim? É porque as pessoas, e penso eu, né, não pensam mais a respeito do fim último, né? Elas não pensam mais assim, sabe-se que vai morrer, porque vê, né, pessoas morrendo, parentes, familiares, vai no enterro, no velório, participa ali. Aí sabe que vai morrer, mas assim, sabe aquele assunto de que, ai, como será, né? Mas depois eu penso nisso. Ah, mas deixa para depois. Ah, esquece. Então, evita-se pensar nisso porque é mais confortável. Sendo que é um assunto que a gente tem que pensar o tempo todo, porque a qualquer momento o nosso Senhor pode nos chamar. Então não é aquela questão de que a gente vai ficar agora pensando nos 3 dias de escuridão, de que vai, né, vai acabar o mundo e tudo mais. Enfim, a minha panela está no fogo, vamos ver se meu esposo lembra de apagar o fogo. Eu aqui no meio da live preocupada com a minha panela. Gente, desculpa, eu sou dona de casa. Com auxílio do meu esposo. Acho que ele vai lembrar, graças a Deus. Então, a gente fica aí, né, tendo esse entendimento, né? O que parece é que as pessoas não se preocupam mais, mas elas pensam de alguma forma, porque nós somos seres pensantes e inteligentes e temos o livre-arbítrio, temos a nossa vontade e isso nos faz diferente de todos os outros seres, né? Então a gente pensa, só que tem gente que evita pensar. Então não é questão de vou ficar pensando agora que vai ter os 3 dias de escuridão, fim do mundo e tal. Não. Mas, como está predito por pessoas seríssimas, pela Igreja Católica, a gente vai acreditar e vai se preparar, né? Porque, como eu falava na outra live, se acontecer no nosso tempo, eu estou preparada, né? Ó, ok. E se não acontecer no nosso tempo, os nossos descendentes, as nossas pessoas estarão preparadas. Porque, gente, a gente também não está aqui para ficar como uma árvore. Foi plantada ali, nasceu, cresceu, deu fruto, morreu e nada aconteceu. Não posso nem comparar com a árvore, né? Porque as árvores, elas têm as finalidades e elas cumprem, elas dão frutos e tudo mais. O seu Nelson entrou também, salve Maria. Bom, então, a gente precisa entender que nós temos um propósito, né? E nosso lugar é o céu. Sabendo disso, nós precisamos nos preocupar sim, seja com os 3 dias de escuridão, seja com, né, com o nosso fim último, que a gente tem que pensar sempre, o tempo todo, meditar a respeito disso, céu, inferno e purgatório. E precisamos entender que essas profecias, elas precisam ser levadas a sério e que tem muitas pessoas, hoje em dia até no meio católico, desconstruindo coisas assim que foram ditas há muito tempo. Isso para quê? Também é mais uma artimanha do diabo, né? O diabo tá aí para fazer confusão, matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito, né, com a humanidade, matando, roubando e destruindo. Então vira pra gente e fala assim: as pedras são esotéricas, católico. Se você é católico, você não usa pedra. Aí o que você faz? Ah, não, tem medo, não usa pedra. Ah, mas aí você tem que
Não pode acreditar mais nas profecias, não, porque isso aí é uma coisa que criaram para você falar assim, tá, mas se os santos acreditavam, falaram sobre isso, pessoas sérias, se a igreja fala pra gente pensar e prestar atenção, né, no que nosso Senhor falou, por que que eu que sou católica não vou fazer isso? Não, gente, é hora de a gente começar, ó, a usar a mente, né, e pensar. Então eu trouxe aqui algumas passagens, eu vou ler para vocês, tá? É, e é claro, né, como os romanos falam, em tudo que faças considera o fim, pois é o fim que dito itinerário percorrer. As pessoas de hoje não estão pensando, então elas estão achando que podem viver a vida adoidado, como dizem, né? Desculpa a expressão, que vai dar tudo certo no final. No final, Deus é bom, misericordioso, vai me perdoar, vou chegar lá no céu, não importa se é casado, se fuma, se bebe, porque é bonzinho e tá tudo bem, né? Deus misericordioso. Por isso, hoje em dia, tanta falácia com relação à falsa misericórdia, né? Só se vende um Deus misericordioso, mas se esquece dos compromissos com esse Deus misericordioso. Se esquece que somos culpados, né? E que precisamos fazer o que Nossa Senhora nos orienta. Fazer penitência, rezar, e tudo mais. E sermos bons católicos, nos esforçarmos ao máximo para isso. Porque fora da igreja não há salvação. E se a gente sabe que existe um fim, nós vamos pensar o tempo todo nesse fim e fazermos o que for possível para a nossa salvação, não é mesmo? E dos nossos. E aí nosso Senhor fala o seguinte, lá no Evangelho segundo São Mateus, tá? No dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, ou seja, vai haver uma renovação no mundo. Vai acontecer. E por que a gente pode ter certeza disso? Porque nosso Senhor falou isso. Isso vai acontecer, essa palavra, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse, o céu e a terra passarão, mas você que sabe, escreve aí. Isso aí. Mas a minha palavra não passará. A minha palavra não passará. Então, tudo que ele falou vai se cumprir. E a gente sabe que, né, foram várias pessoas que falaram sobre esses 3 dias de escuridão que vão acontecer. Pode ser uma bomba? Pode. Pode ser um furacão, um terremoto universal, como é que o pessoal fica esperando, né, o cometa cair sobre a Terra? Pode ser, a gente não sabe de que forma vai ser. Mas que vai acontecer, né? E lá em Apocalipse a gente lê assim, ó, Apocalipse 6, no versículo 12, aí em diante. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Você consegue imaginar isso, visualizar isso acontecendo? Você consegue? Quando a gente vai lendo, a gente vai, né, imaginando o cenário. E os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, isso está escrito em Apocalipse. Vai acontecer um dia e que o mundo vai ser renovado. Nosso Senhor já nos disse nos evangelhos, e em Apocalipse isso é confirmado. Há que se ter dúvida? Não, né? Há que a gente acreditar nas falácias do povo que fica falando que esquece ser besteira? Não dá. Então a gente faz o quê? Se prepara. Aí a gente vai lá para o livro do Êxodo, né? A Bíblia, ela é sensacional. E vamos ver lá o Senhor dizendo para Moisés o seguinte.
Levanta as mãos para os céus e uma grande escuridão descerá sobre o Egito. Serão trevas densas de não se ver um palmo adiante. Guardem isso. Moisés obedeceu e caiu uma escuridão densíssima sobre a terra durante quanto tempo? 3 dias. 3 dias. E a gente lembra que o Egito, ele é usado na Bíblia como um símbolo, né, de escravidão, como um símbolo de sujeição ao cativeiro. Então, quando o povo de Deus estava ali no Egito, ele estava cativo, né? Foi um tempo muito difícil em que o povo viveu cativo ali. Então, quando a gente fala no Egito, né, a gente sempre lembra isso, esse período de quê? De escravidão. E eles eram obrigados a trabalhar pesado, a comer o que era dado, a fazer o que era ordenado e aquela vida de opressão o tempo todo. Mas aí, finalmente, chega então o êxodo, chega o dia da libertação. O que acontece? Israel, então, ele é conduzido à liberdade para poder servir a Deus, né? Então, essa é a proposta. Moisés fala, olha, a gente precisa ir para o deserto para prestar culto a Deus e não podemos ficar mais aqui. E então o povo é conduzido. O que acontece hoje se nós trouxermos isso para o mundo, para os nossos dias, né? Para os nossos tempos? Nós também conseguimos enxergar que estamos debaixo de uma grande opressão, não é verdade? Acho que você concorda aí comigo, né? Então, a gente vive, né, com isso no meio de perseguições, né, de opressão mesmo. A igreja de Nosso Senhor, a igreja verdadeira, não é essa que está brilhando no mundo, né, que tem muitos movimentos, que tem muito brilho e palmas e aplausos e cantores e padre show, aquela coisa toda. Não estou falando disso não, tá? Isso aí é uma pseudo-igreja. Falando da igreja verdadeira. A igreja verdadeira de Nosso Senhor, ela está também oprimida. Ela está debaixo do jugo de escravidão. A gente quer ter liberdade, a gente não tem. A gente quer, quando a gente fala assim, vamos botar o nosso véu na cabeça e vamos rezar, vamos, né, para uma praça para a gente rezar nosso rosário e as mulheres colocarem o véu na cabeça. Mas que ridículo, isso não existe mais. Não existe mais por quê? Porque aquela igreja católica, apostólica, romana, ela está aprisionada. Entendem? Então, claro que você vai ver as senhoras aí que, né, que acham que vão para a igreja católica, que sobem nos altares e ficam lá fazendo leituras, né, como se fosse normal, como se Deus estivesse agradando disso. Tem umas até que tocam, né, nas santas espécies ali, algumas, né, consagradas, enfim, não vem ao caso agora, mas a gente vê que isso é livre, isso pode, isso tá tranquilo. A mulher ir pro altar, a mulher participar agora de sínodos, né, de coisas assim, tá ótimo, tá cada vez mais avançando essas coisas que não jamais foram vistas nem imaginadas dentro da igreja. Mas as pessoas que querem ter uma vida de oração, uma vida segundo a vontade de Deus, que querem, né, usar seu véu, usar seus livros, seus devocionários, essas pessoas são acusadas de beatas, de feia, de ridícula, de santinha, quer ser melhor do que os outros. Então, isso é uma opressão. Isso é uma opressão, assim, que eu falo, é rasteira, né? Tem coisas muito mais profundas aí. Então, mas tem essas questões. Então, nós que somos o povo de Deus, estamos no mesmo momento, né? Aquela referência lá do Egito, lá de Moisés, é o que a gente vive hoje, debaixo de um jugo de escravidão, debaixo de opressão. E nós estamos aí, né, vendo isso tudo acontecer, esses movimentos avançando, os movimentos, né, que são ateus mesmo, que não querem saber de Deus, querem mais profanar. Movimento feminista, né, que só tem mesmo tragédia, tudo que é extremo, né? E em Apocalipse vai falar também que o sangue dos justos, né? Ouvir o sangue dos justos debaixo do altar, clamando para que fosse feito misericórdia.
E Deus não vai fazer misericórdia? Será que nosso Senhor não vai agir com misericórdia? Claro que vai. E aí é que vai acontecer nesse contexto, né, Milene? Salve Maria, chegou! Então, nesse contexto, né, que já estamos assim, parece que é o ápice, né, da opressão. Então, vai acontecer a justiça que será feita aos seus eleitos. Então, São Lucas, no capítulo 18, fala assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Olha isso, gente. Não é uma grande coisa, sabe? Só para a gente poder iluminar, assim, né? Trazendo essas referências. Então a gente percebe que existe toda essa questão. Ah, meu Deus, vai descarregar aqui meu aparelho. Vamos ver se meu esposo está atento às minhas necessidades e vai vir meu socorro para botar aqui para recarregar para mim. Tomara que sim. Se não estiver dormindo. Então a gente vê que Deus ele está atento às nossas orações, né? Como meu esposo está atento às minhas necessidades. Graças a Deus. Qualquer hora ele dá um oizinho para vocês. Ele é muito tímido, pior do que eu. Deixa eu ver aqui, a Maria de Santo Inácio está falando pra gente o seguinte: o véu é do Concílio de Trento, coisa do passado. A moda agora é o santo de calça jeans. As mulheres de véu, é como falou, são beatas ridículas. Pois é, né? Agora a moda é promover os santos de calça jeans, que a gente depois fala sobre isso. Vamos catucar, como é que fala? Catucar onça com vara curta, não. Vamos falar aqui dos nossos 3 dias de escuridão, né? Bom, a gente vê essa tragédia toda acontecendo no mundo, e se a gente for aprofundar mais, a gente vai querer chorar aqui, porque vocês sabem que eu sou uma manteiga derretida, choro à toa mesmo. E a gente vê que tem a questão, né, pior ainda, dos assassinatos dos inocentes, né? O sangue dos inocentes que clamam também a vingança divina. E juntando isso tudo, meu Deus, sacrilégios, né? A Eucaristia profanada e tudo mais. Então, é claro que nosso Senhor, ele não vai deixar-nos sem que a justiça seja feita, né? Gente, só peço para vocês me darem um oizinho aí, porque eu tô com falha na minha conexão e quero saber se tá conectado, como é que tá, se tá chegando aí para vocês direitinho, como é que tá isso aí, tá bom? Porque pra gente poder dar sequência aqui, deixa eu ver, dá um oizinho, por favor, um salve Maria, dá uma cena, um tchauzinho. Maria, você está aí, Milene, seu Nelson, vai dando oizinho aí pra mim, gente, porque até minha conexão aqui para carregar tá difícil. Aperta aí o botãozinho, o aviãozinho, o coraçãozinho. Faça um sinal de fumaça, por favor. Eu tô aqui aproveitando para carregar meu aparelho. A gente que faz ao vivo, né, tem essas coisas que acontecem. Como é que conecta aqui? E acontece que Deus, ele é justo, né? Como a gente sabe, ele é misericordioso, mas ele também é justo. Então, a gente sabe que vai acontecer a justiça divina. Ai, Solange, que bom, tá ok. Ai, que bom, graças a Deus. Vocês começaram a me dar oizinho aí. E sabendo disso, ai, obrigada, gente. Corações, 1000 corações para vocês que me ajudam tanto em oração, né? E também aqui nessa parceria. Tá aparecendo tudo aqui, gente. Até os negócios aqui do meu armário, meu óleo de copaíba. Ó, tá tudo aqui. Ai, que eu usei essa semana com uma tosse na sexta-feira, mas graças a Deus, sábado eu já tava ótima. Ó, óleo de copaíba. Se quiser, a gente tem também disponível. Eu amo esse óleo de copaíba. Ele tem ele age nos 9 sistemas do nosso organismo. Parece que eu tô me sentindo fazendo merchandising, né? Que fala propaganda aí no meio do negócio. Eu tô falando, olha, comprem óleo de copaíba, mas comprem aqui do nosso, né? Que é natural, que é puro mesmo. Mas é muito bom, é sensacional. Age no aparelho respiratório, circulatório,
lubrifica as juntas e a gente começa a andar melhor, quem tem problema de junta. É o maior antibiótico e anti-inflamatório do universo. Então, assim, pra tudo. Eu tomei 6 gotinhas porque minha voz estava ruim. E foi assim, melhora, pigarro, sabe? Olha tudo, ele é sensacional. Quem conhece sabe do que eu tô falando, né? Consegui conectar aqui, meu esposo veio em auxílio às minhas necessidades, como nosso Senhor vem em auxílio das nossas, tá vendo? Ah, isso é maravilhoso, né? O tempo todo a gente ver Deus em todas as coisas, né? Nas grandes e nas pequenas. Então vamos ver se eu consigo aqui dar sequência, porque eu tinha tudo anotadinho. Então, vamos lá. Tá anotadinho aqui. Então, assim, como a gente estava falando, né? Deus, ele é justo, ele é misericordioso, então ele vai olhar para aquela alma que com misericórdia. Ah, seu Nelson falou, penso isso. Bom, ele vai olhar para a alma com misericórdia, com certeza, porque Deus quer que a gente se salve. Eu falando sobre o escapulário verde, depois vocês assistam o vídeo, né? Tá lá no YouTube sobre isso, sobre o escapulário verde. A gente falava sobre isso, né? Sobre a misericórdia de Deus e porque ele é misericordioso, ele vai mandando recursos o tempo todo pra gente. Vai falando, sabe? Vai dando inspirações para a alma, vai botando uma palavra que a pessoa vai ouvir. Só que as pessoas, às vezes, e na maioria das vezes, é mais hoje em dia, o coração endurecido, não quero mais pensar sobre isso. Uma vez eu conversava com uma amiga e ela falava assim: quer saber? Eu não parei de pensar, deixei de pensar. Agora eu deixo que as pessoas pensem por mim, eu resolvo, só manda fazer e eu faço. Eu fiquei apavorada, eu jamais pensaria que uma pessoa inteligente como ela iria, sabe, ter esse tipo de pensamento. Porque realmente é você abrir mão daquilo que você tem de diferencial dos outros animais, né? Dos outros seres que não pensam. Você pensa, você é um ser pensante. Então Deus te deu o livre-arbítrio para você escolher o tempo todo entre a verdade e a mentira. Entre o erro, o errado e o certo, entre Deus e o diabo. Então você escolhe o tempo todo. E Deus está ali o tempo todo, seu anjo da guarda está ali, né? Te mostrando. Enfim, né? Deixa eu pegar aqui de onde eu parei. Vamos lá. Bom, então a gente falava sobre a ira de Deus, né? Que com certeza vai pesar em algum momento. E principalmente, gente, sobre a Santa Eucaristia, né? Nosso Senhor chega a falar com a Alexandrina, que é uma alma eucarística, né? Ela é uma privilegiada de Nosso Senhor. E ele reclama sobre isso, né? Sou horrivelmente mais ofendido neste sacramento de amor por aquelas almas que se dizem piedosas que pelos grandes pecadores. Então, assim, ele se queixando a ela de que ele era mais ofendido por almas que aparentemente eram mais piedosas do que pelos pecadores, porque os pecadores acabam que nem ligam para aquilo, né, para nada e não ligam também para o grande sacramento. Mas as almas piedosas ofendem muito a ele porque vão recebê-lo de forma indigna. Então, esse é um grande pecado também da humanidade hoje em dia, nessa negligência espiritual, principalmente com relação àqueles que deveriam ser mais zelosos, aqueles que deveriam ter todo zelo ao recebê-lo. E ele fala: repara, minha filha, vive a vida da cruz, vive a vida da Eucaristia. E é justamente o conselho que Nosso Senhor nos dá, a orientação, é justamente contra o conselho do mundo. Porque o mundo fala o contrário, né? Aproveita, a vida só tem essa. Quantas vezes você ouviu dizer isso? Né? Que você só vive uma vez, tem que aproveitar mesmo. Tem que... Como é que é? Eu ouvia muito falar isso. O que é bonito é para se mostrar, né? Essas expressões assim que parece que te provocam, você não é bonito, você não é feio, então tem que mostrar, né? Tem que mostrar mesmo. E São Padre Pio de Petretina fala: olha, a carne nua vai queimar. A carne nua vai queimar. E as mulheres, elas, não só as mulheres, né? Mas os homens hoje têm uma fortaleza, mas estão enfraquecidos.
Desculpem aos senhores, mas é a verdade, né? Não me refiro aos que estão atentos, mas àqueles que estão desligados aí da vida. Eles, né, estão sendo levados também. Então, essas palavras que nos desafiam devem realmente fazer com que a alma da gente esteja atenta e fale assim, não, eu não quero saber disso. Eu estou pensando lá no meu fim último. Estou pensando não só nos 3 dias de trevas, né, mas no dia que nosso Senhor vai me chamar. E então, outro horror também que causa indignação e que tem chamado, né, clamado a justiça de Deus, são os pecados das pessoas que falam palavrões. Olha quanto palavrão ofende a Deus. Quanto é ruim as pessoas que têm boca suja, né? A boca que foi feita para louvor, para a glória de Deus. Então essas pessoas muitas vezes profanam e usam de forma muito inadequada aquilo que seria para louvor de Deus. E eu estou dando uma passada aqui que, nossa, é muito triste, né? Que a gente vai vendo tantas coisas. E no final, isso aqui é tirado dos livros da biografia, né, da Beata Alexandrina. E ela fala assim, olha, o Eterno Pai vai aplicar a sua justiça sobre a terra com todo o seu rigor. Pobre mundo que não atende à voz de Jesus e à voz da sua bendita mãe. Pobre Portugal que não corresponde ao amor de Jesus. É o livro Sentimentos da Alma, né, de 1952. Então a gente vê essas citações, estou trazendo para vocês algumas citações de pessoas sérias, né, que sempre falaram, a igreja sempre falou através dessas pessoas sobre coisas que vão acontecer. E Nosso Senhor mesmo fala, né, que não vai deixar os seus justos, sem aviso. Então nós estamos sendo avisados. Até essa live aqui serve de aviso para você, para que não seja pego assim desprevenido, né? Esteja atento. Em La Salette, Nossa Senhora também fala a respeito disso, para a gente ter toda a atenção e que as almas, e principalmente, né, sobre as almas consagradas, os sacerdotes, atraem a vingança do céu. Como que Nossa Senhora de La Salette diz? Os sacerdotes, prestem atenção, eu já fui, quase apedrejada porque eu citei isso na arquidiocese, né? Fui citar essa palavra de La Salette, de Nossa Senhora de La Salette, e, enfim, quando vocês citarem, preparem-se, né? Joga e sai correndo. Mas só leva a pedrada a árvore que dá fruto, né? Já me falaram isso. Então, o que Nossa Senhora diz? Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, por causa da sua vida má. Tá lembrando de algum sacerdote aí? Hein? Você quer escrever aí o nome dele? Não escreve não, bota só assim, eu sei, eu lembro. Então, Nossa Senhora diz, os sacerdotes, desculpem, ministros do meu filho, por causa da sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sabe o que é a cloaca? É aquele órgão, né, da galinha que purifica ali que tritura, né, a comida, né? Então é o que vem jogado fora Acho que é uma coisa dessa aí, né? Tem gente aí botando, eu sei de vários, infelizmente, né? Uma causa de tristeza para nós. Mas olha, se a gente não tá nesses tempos, né? Eu quero que vocês associem isso. O seu Nelson está falando aqui, o povo perece por falta de conhecimento. Olha, hoje a gente foi rezamos a Via Sacra, né? A gente reza no local específico, uma vez por mês. E hoje foi o dia que a gente ia até lá para rezar. Rezava a Via Sacra, seu Nelson, veio muito, muito na minha alma essa passagem aí. Essa passagem. O meu povo perece por falta de conhecimento. É Oséias, né? Se não me engano, tá lá em Oséias.
e a culpa é do sacerdote. Olha, infelizmente a gente tem que falar isso, né? O sacerdote ele tem três funções, né? Dirigir, ensinar e governar. Dirigir, ensinar e governar a alma. Acho que são isso. Quem souber aí que se for diferente, se eu não estiver bem lembrada, me acendam aí minhas luzes da minha inteligência. Mas é isso, né? Ensinar, dirigir e governar a alma. Eles mesmos, né, são cegos que guiam outros cegos. Dias desses eu lembrava que um senhor fez uma obra aqui em casa e falou assim: ah, eu era daquele padre lá, fulano de tal. E eu falei pra ele assim: ah. Aí eu querendo falar, né, que o padre era meio estranho, mas não posso falar também muito, enfim. Não é respeito humano, não. É porque eu queria a obra da minha casa. A minha parede tinha que ficar boa lá, porque tava toda quebrada. Então, eu falando pra ele, eu falei: ai, moço, o senhor ainda vai lá naquela igreja? Aí ele falou assim: não, eu não vou mais, não. Agora eu tô na outra. Eu falei: tá. Uma vez eu fui confessar com aquele padre, me dá uma tristeza no coração, gente. Vocês têm noção, dá vontade de chorar aqui na frente de vocês. Eu vou chorar, não, vou me segurar. Mas eu fui me confessar com ele tava com a poodle dele na mão, no braço assim. Aí eu fui e falei assim: padre, eu queria, né, que o senhor me ouvisse em confissão. Ah, tá bom, minha filha, vamos sentar aqui. Aí sentamos no banco da igreja, no último banco lá. Primeiro que já foi sentado, não me chamou pro confessionário, nada disso, e com a cachorra dele. E a poodle dele não me suportava, eu não sei o que tinha, que ele cismava comigo. E a bicha ficava ali latindo pra mim, né? E eu assim, do lado, querendo falar, e ele alisava ela, né? E falava assim: pode falar, filhinha, pode falar. Eu não sabia se estava falando de mim, se estava falando com a cachorra, sabe? Olha, gente, que é isso? Que é isso? Que mundo nós estamos? Imagina o sofrimento do nosso Senhor. Mas para compensar isso, para consolar minha alma, eu uma vez fui me confessar e veio o padre, né? Deixa eu colocar aqui. O padre estava trabalhando e com a roupinha toda suja, né? E a mão suja assim. E eu cheguei para ele e falei: padre, eu preciso ser ouvido em confissão. De vez em quando eu sou meio chata, né? Aí o padre falou assim: tá bom, minha filha, me espera um pouquinho que eu já volto. Daqui a pouquinho ele voltou, demorou uns 20 minutos, alguma coisa assim. E ele voltou todo, né, composto, com o hábito, né? Porque ele não tira o hábito, trocou por outro limpo, com certeza. E aí comentou, né, dar dignidade ao sacramento. Olha isso. Ele estava trabalhando, mexendo lá com barro, com terra, não sei o que era, todo cheio de barro, e ele foi tomar banho, foi se arrumar para dar dignidade ao sacramento. Fomos para o confessionário, ali deixei todo o meu pecado, e como fui consolada aquele dia, porque ai, a gente fica lembrando desse sacerdote, dessa experiência terrível que eu tive. E é como Deus mostrando pra gente: minha filha, não é o fim, sabe? Tem jeito, tem jeito. A gente só precisa ser católico e entender que quando a gente tá vendo coisa que não é católica, não é coisa da nossa cabeça. Eu via, ó, essa live vai ficar grande, hein? A Maria de Santo Inácio que me controle aí. Me avisa, né, quando tiver aí pra acabar. Mas olha, não dá pra não partilhar com vocês. Ah, é muita coisa, né? A gente fica lembrando assim. Ah, não sei nem se eu vou falar. Vamos voltar aqui pro negócio aqui. Vamos voltar. Mas assim, né? A alma da gente fica consolada, porque Deus mesmo vai trazendo esse consolo pra gente. Mas olha, não vai dar pano pra manga se eu for falar isso. Mas enfim, eu olhava uma imagem enorme que tem aqui na minha cidade, enorme, de um tal Jesus que fazem muita propaganda por aí, né? Não vou falar aqui, mas enfim. Esse Jesus diferente, que sai raios dele, que tem uma irmã, uma freira que viu e tal, tal, tal. Vou dar dica só, se você souber, você digita aí o que é, tá? O que eu tô falando. E uma irmã viu, né? E hoje os católicos estão substituindo a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que tem nas suas casas, que sempre tiveram na casa da avó, tinha, na casa da mãe, mas agora na sua casa tem que ter essa outra imagem desse outro Jesus. Quem já sabe do que eu tô falando, fala aí. Bom, eu sempre olhava aquela imagem e via uma coisa estranha. Gente, olha, eu vou falar pra vocês. Eu olhava, eu era do modernismo, olhava, via os chifres na imagem.
E todo mundo passava por ali, visitava, e ia na casa que dá o nome à imagem. E eu olhava, eu ia também. Fui lá, fazia pregação, fazia um monte de coisa. Mas eu olhava e falava, tem alguma coisa errada, Senhor, me perdoa, porque eu tô vendo o chifre do diabo na imagem. E rezando, rezando, rezando. Até que eu descobri tudo, né? A gente descobre a respeito disso, a gente vai rezando, Deus vai mostrando pra gente. Tá, me avisa, Maria, obrigada. É esse aí, seu Nelson, matou a charada. É esse aí mesmo. E eu vi aquela, sabe, aqueles chifres. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, que eu até mostro pra vocês aqui no computador. E eu falava assim, ai, coisa da minha cabeça, porque eu tô imaginando coisa, né? E tô com dificuldade de escrever. Cordioso. Pronto. Sem internet. Ai, meu Deus. Mas vocês estão aí, né? Ah, você ouviu isso também, graças a Deus, né? Porque a gente fica pensando que é coisa da nossa cabeça. E como eu tava lá no meio modernista, né? Eu achava que tava ok, que eu tava doida, assim, não posso pensar nisso. Senhor, me perdoa, e reza rosário, pedindo perdão. Quando a gente descobre tudo, fala, ah, então era isso, realmente era uma coisa estranha que tinha ali. E só que essa é a imagem verdadeira que a vidente diz ter visto. Porque tem outra que eles fizeram depois, não tá abrindo aqui na minha tela. Tem outra que eles fizeram depois que foi para poder ficar mais aceitável, né? Mas essa aqui, depois eu fui pesquisar, claro, né, que eu não sou boba nem nada. Não dá, tá abrindo aqui pequena, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Se você tem isso em casa, você preste atenção, hein? Você vai ver o que eu vejo. Você vai ver, olha isso. Você tá vendo o chifre ali na cabeça? Essa é a imagem que eles usam e fala que isso é católico, que é para você tirar o quadro do seu Sagrado Coração de Jesus da sua sala e botar isso aqui. Você vai mesmo fazer isso? Não tem nem um coração aparecendo, é um negócio de raio saindo ali, olha, do meio, uma luz esquisita. Não mostra os pés, não tem as chagas de Jesus nas mãos. Analisa bem essa imagem. E não vão falar que é coisa da minha cabeça não, tá? Ó, tá aqui. Tá dando pra você ver aí, não tá? Olha aí. Eu olhava isso e via o chifre. E aí eu falava assim, não é possível. Mas quando eu vi, era verdade. Era aquilo mesmo que eu tava vendo. E graças a Deus, porque nos mostrou. Católico, esteja atento. Não substitua. Por favor, não vá me cair nisso, né? De substituir. Deixa eu fechar aqui. Deus nos livre. Vamos ficar com o Sagrado Coração de Jesus, que é o que a igreja sempre ensinou pra gente. Vamos ter que fazer mais live, né, sobre o tema. Bom, então não substituam, porque isso atrai também a vingança de Deus. Isso atrai, porque a gente está deixando tudo que é católico e deixando as coisas que não são católicas entrando. A gente está deixando tudo que é sintético entrar na casa da gente, sabe? Em vez de comer comida, ó, comida. Não tô aqui para mostrar para vocês minhas comidas, não, mas já oportunamente estamos na minha cozinha. Vocês estão vendo ali, olha, fruta, tem abacate, tem maçã, tem banana, tem limão, todo dia comer limão. Tem, né, tem que ter comida dentro de casa. Aí vai para o supermercado e compra biscoitinho, uma chips, batata, sei lá, batata congelada. Mas o quê? Óleo de soja, margarina, e acha que tá comendo comida. Você não tá comendo comida, você tá comendo coisa que vai corromper seu cérebro e vai afetar também a sua fé. Em outro momento a gente fala sobre isso. Mas dá até uma, né, eletricidade na gente. Porque isso é muito difícil. E Nossa Senhora, então, em La Salete, faz esse alerta. Os sacerdotes ministros do meu povo, por causa da sua vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, às honras, aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pende sobre as suas cabeças. Não sou eu que estou falando, a Nossa Senhora, né? A Ketni Almeida entrou aí agora, salve Maria. E a gente sabe, né, que essas coisas todas vão atraindo a vingança. Nosso Senhor está se enchendo, Nossa Senhora em Fátima fala, não ofendam mais ao Senhor, porque ele já está muito ofendido. Então, qualquer coisa que você tenha dúvida, se você tem dúvida, tenho dúvida se eu devo
Usar essa roupa, não usa. Na dúvida, não usa. Tenho dúvida se eu devo comer esse negócio, essa porcaria desse chocolate. Na dúvida, não coma. Tenho dúvida se eu devo rezar essa oração, que ao invés de falar perdoar as nossas dívidas, reza perdoar as nossas ofensas. Não reza assim. Reza como a igreja sempre ensinou. Sabe? Tenho dúvida se o catecismo verdadeiro é esse catecismo, é o catecismo que a igreja ensinou sempre, né? O catecismo São Pio X, ou se é um catecismo novo inventado em 1988. Qual que você vai ler? Você não é bobo nem nada, né? Então você vai ficar com São Pio X. Ok. Entre em contato com a gente que a gente tem disponível para você. Não é falta de orientação nem falta de como poder adquirir. Você sabe onde tem. E Nossa Senhora da Salete continua. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem vingança. A bendita Madre Mariana de Jesus Torres, vidente de Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela fazia muita penitência, era uma alma muito penitente. E ela sempre fazia muita reparação, principalmente pelos religiosos, né? Pelos consagrados. Quem leu já a biografia dela, que é maravilhosa, gente, é incrível, assim. Sabe, né, do que eu tô falando? E ela sempre muito penitente e também é outra que vem profetizar muitas coisas para os nossos tempos. A gente sabe que são os tempos que se aproximam. Então, Nossa Senhora vai falando bastante nesse sentido, né? E pede lá em Fátima, olha o que o anjo de Fátima vai ensinar às crianças, né? A rezar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Talvez assim, Nosso Senhor está prorrogando, né? Prolongando o dia da manifestação da sua ira por causa das orações feitas pelo justo. Então, assim, não tem como falar, vai ser em data tal, dia tal, nada disso. Mas a gente vai prevendo pelo entendimento que ele mesmo vai deixando, através do que ele falou, como tudo que a gente já disse até agora, também pelos seus santos, né? O que os santos de verdade, não os que eles estão fabricando aí, mas os santos de verdade trouxeram para nós e nos ensinaram, né? E a gente vai, então, na próxima live, porque hoje já está muito extenso, falar sobre os relatos bíblicos, né? Sobre as causas naturais dos 3 dias de trevas, né? Os 3 dias de escuridão. E que, claro, esses acontecimentos vão deixando para nós sinais de que as coisas vão acontecer. Em que momento? Não sabemos. E nem nos cabe, né, ficar investigando, nem ter a vida girando em torno disso, como dizia o padre, né, que graças a Deus me orientou também, e hoje eu trago essa orientação para vocês sobre isso. Não é que a nossa vida vai girar em torno disso, mas como eu falava, vai girar em torno da nossa salvação. É rezar, fazer penitência, fazer o que a igreja ensina, né, e traz para nós, e pede para nós, sermos assíduos dos sacramentos. Temos tantas coisas à disposição. E eu sei que tem uma amiga maravilhosa, a Vanessa, ela sempre pergunta para mim, que dor que dá, né? Porque eu não tenho sacramentos, eu não tenho missa aqui perto da minha casa, eu não tenho como ir para missa. A missa para lá é em outro estado, imagina. Não tem missa. E como é que faz? O Japão viveu sem missa por mais de um século, né? E sobreviveu hoje, graças a Deus, tem missa católica lá. Nós, se tivermos, eu tenho a graça de poder ter missa, principalmente aos domingos, né? Mas os dias santificados e até outros dias, se eu pudesse, porque fica distante da minha casa, então não dá para ir todo dia. Mas, graças a Deus, eu tenho acesso à missa. Mas muita gente não tem acesso à missa verdadeira. Tem a outras missas que muita gente não está indo, né? Ai, que lindo, a Solange escreveu aqui. Como eu amo, Senhor, a vossa lei e vossa palavra. Salmos 118. Ai, Solange, que lindo. Isso aí, a gente ama, né? Fica apaixonado. E a gente deseja esse
Deus que nos ama tanto, né? E a nossa retribuição é fazer a vontade dele. Então eu quero concluir, né, essa live hoje, pedindo desculpas para vocês, porque eu achei que a gente fosse avançar mais, mas está ficando bem explicadinho, porque a gente ficou de dar um apanhado mesmo sobre os 3 dias de escuridão. Então tá ficando bem esmiuçadinho. Falta ainda bastante coisa aqui pra gente terminar, né, o assunto. Mas eu quero concluir falando isso para vocês, né, que a gente precisa, que é a orientação que eu sempre falo para Vanessa, entender que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E se ele subiu o Calvário, né, se Nosso Senhor sobe ao Calvário, como meditava hoje na Via Sacra, ele sobe ali com tanto sofrimento, né, mas com tanto amor, porque ele tá sofrendo, mas ele ama, e ama, e ama. E a gente vai junto com ele agora. A gente vai sofrendo, vai chorando, vai sangrando. Principalmente a gente que entende sobre a crise da igreja, porque é uma coisa que muita gente não entende. Eu tenho igreja perto do lado da minha casa, praticamente. Eu sei que vocês também podem ser que vocês tenham aí também. Mas que você sabe que lá tá errado. Que lá não, o padre não faz a consagração direito, né? Não reza a missa verdadeira. Que tem muitos erros. E aí eu vou repetir o que a Solange está escrevendo aqui. Ela escreveu assim: é através desse conhecimento que conhecemos a verdade. Isso aí. E se a gente conhece a verdade, a gente é Nosso Senhor colocando na nossa frente. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. 2 coisas, né? Vamos dizer. Ele falando assim, olha, aqui tá a cruz. E aí o diabo vai e fala assim, ah, mas isso aqui também é a cruz. E você que tem inteligência, que raciocina, né? Que pensa, você é um ser inteligente. Você vai olhar e falar assim, não, eu tô vendo uma pedra. Aí o diabo pode falar para você assim, não, é a cruz. Você vai falar, não, não, seu diabo, isso aí é uma pedra. E é uma pedra. Entende? Só existe uma cruz. Não existe 2. Não existe 2 Jesus. Não existe 2 missas. Então, mesmo quando falar assim, olha, aqui tem a missa, tá? Ah, mas isso aqui também é tudo igual. Ai, vai, é tudo igual, é a mesma coisa. Não, não, é diferente. Nessa daqui, o padre reza como a igreja sempre mandou rezar. A missa é em latim, o padre fica de costas, né? Que a gente costuma falar que fica de costas. Na verdade, ele tá de certinho lá, olhando pro altar. Mas fala que o padre tá de costas, não tem leitores, né, na missa, aquela coisa de mulher subindo. Já viram as mulheres que sobem? Você pode ser que você nunca reparou isso, né? Mas sobe as mulheres, depois ainda vira de costa pro público assim, aí abaixa de calça, comprida para cumprimentar o padre, aí vira ai, gente, a bunda, né? Vou falar bunda mesmo, você sabe o que é. O bumbum assim pro povo, abaixa, né? E fica aquilo assim. Se você nunca viu, gente, hoje você vai reparar isso e você vai sair de lá. Então é isso. Então lá é diferente. Lá fala que é católica, tem cara de católica, não é católica. É porque eu não tô com a minha pedra falsificada aqui para mostrar para vocês. Senão vai fazer outra referência. Mas entendo, não deixe se enganar. A gente só tem um. São Paulo fala isso, né? Não lembro a carta agora. Mas ele fala isso: só há um Senhor, só há um Deus, um libertador. E é isso aí, Solange, a verdade vos libertará. Isso aí está em Romanos 8:32, se não me engano. Depois a gente confere isso tudo. Conhecereis a verdade vos libertará, como liberta a gente. Aí, claro que você sendo livre, né, você vai sofrer. Quando o povo estava lá no Egito, Moisés apareceu e falou assim, gente, vamos! Não podia ir, porque o povo estava debaixo da escravidão, tinha que pedir para o faraó. Aí o faraó falava assim, não vai não, então vai, aí vem a praga lá do gafanhoto, aí vem a praga dos mosquitos, aí vem a praga do sapo, tudo que era praga. E é isso que está acontecendo, porque eles estão levando praga no lombo e nem estão percebendo. Que é a mesma coisa que está acontecendo com a gente hoje. Né? A gente está falando, gente, liberta a igreja católica, a igreja verdadeira, esses negócios aí de Pachamama, isso não existe. Esse negócio de mulher ir para sínodo, de mulher ir para virar sacerdote, isso não existe. Esse negócio de ter missa nova com ministro, com não sei o quê, isso não existe, gente, isso tá errado. Mas, ó,
Estão deixando, estão castigando a gente, estão castigando. Estão nos nossos templos, né? Porque os templos são nossos, estão lá ocupando. Hoje eu rezava lá chorando, porque a gente vê o altar de Nosso Senhor, como sempre foi, e uma mesa na frente, que é onde agora tem a missa nova, né? Então eles tiraram não, a missa, o lugar, o altar de Nosso Senhor continua em muitas igrejas, nos nossos templos, e colocaram uma mesa onde eles celebram esqueci o nome. Vamos celebrar a Eucaristia, não sei o que eles falam, né? Receber o ministro das Eucaristias e seus auxiliares cantando, né? Sempre assim. E aí rezam ali umas orações que falam que é missa. Mas você que hoje, né, ou já conheceu a verdade, você sabe que a verdade liberta. E você vai chorar, você vai sangrar, você vai ter que andar no deserto, vai passar pelos 3 dias de escuridão, né, que é esse o tema da nossa live. Vai passar por isso tudo, mas você vai desapegar da sua verdade? Vai? Eu não vou. Você vai olhar para isso aqui e falar que isso aqui é um crucifixo? Eu não vou. Você vai olhar e falar assim, isso aqui é a missa verdadeira, isso aqui não. Não, vai fazer igual a Vanessa, ficar lá chorando, cada live, cada assunto que a gente fala, ela vem, ai Maria Sandra, o que eu faço? Não tem missa, que saudade de Jesus, sofre. Jesus sofreu por você, tenha coragem de sofrer por ele. Jesus não sofreu por nós, subiu com a cruz pesada ali, com a coroa de espinhos na cabeça, se entregou todo, mãos, pés, coração, tudo, entregou a mãe dele, tudo por nós. Você não vai ter coragem de sofrer por ele? Vocês acham que a gente também que tem missa, a gente não sofre por vocês? A gente sofre também. A gente sofre por aquelas pessoas que a gente está falando, cansa de falar e já até cansou, né? A gente agora só reza. A gente sofre também por essas pessoas, por aquelas que ouvem, por aquelas que não ouvem. A gente sofre muito, gente. A nossa vida é o vale de lágrimas, como eu falo com Nossa Senhora. Só ela para nos consolar. Mas a gente vai adiante. E vamos adiante, então, deixando claro que a próxima live a gente dá continuidade ao assunto, porque a gente vai deixar essa live salva aqui, depois a gente vai passar para o YouTube. Peço a vocês que nos ajudem, né? Se você ainda não é inscrito lá no nosso canal, essa live tá indo para lá, então vou falar, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e compartilha, né, pra gente poder alcançar outras pessoas e poder a gente atingindo 1000 inscritos. Eu acho que a gente já consegue fazer as lives pelo YouTube e aí fica melhor até a qualidade. Então a gente conta com vocês, tá? Com apoio, esse apoio digital, que é só você clicar, dar curtir, comenta, porque é bom, é importante você escrever, né? As coisas também. Ai, Maria me alertando aqui que eu tenho que acabar a live, senão a gente não consegue salvar. Obrigada, Maria. E é isso, né? Então, rezem por nós, que ajuda digital é curtir, compartilhar, comentar. E a ajuda maior que vocês podem dar, maior, gente, é oração. Olha, não tem nada melhor do que oração. Tanto pra gente, quanto pra vocês, quanto para os nossos amigos, familiares, para as pessoas que a gente quer que entenda sobre a crise da igreja, para as pessoas que já entenderam e tem que se sustentar em sofrimento. Então, é oração, não tem outra via, tá bom? E a gente vai junto assim, e até a próxima live, que não dá para avisar para vocês, porque aqui a internet ela é muito ruim, tem interferências dos vizinhos também, que são, às vezes, tá muito animado, e aí não dá para fazer live com fundo de escola de samba, né, no fundo, enfim, não dá. Tá bom? Então peço 1000 desculpas para vocês. Agradeço a partilha, né? As conversas aqui que a gente acabou tendo. E vamos dar sequência, se Deus quiser, na próxima live. Acho que já vai dar pra gente terminar esse assunto, tá bom? E vou trazendo as referências aqui pra gente. Então Deus abençoe muito, conto com as orações e apoio de todos vocês. Salve Maria! E a gente se vê no YouTube então, né? Vou postando os vídeos lá. Deus abençoe. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Salve Maria Imaculada.